Dorival Júnior é pior do que Ramon Dias. Fabinho Soldado tem culpa nessa história e o Campeonato Paulista complicou o Corinthians. Mas como assim? O Campeonato Paulista complicou o Corinthians? Eu sou Elieldo Silva, comentarista esportivo dos canais TV Esporte Pedra Branca. Vem com a gente, deixa aquele likezão para fortalecer o nosso canal. Se inscreve aí, ó. Quer ficar bem informado? É aqui com a gente tudo que acontece no meio do futebol. Olha, deixa aquele like para fortalecer. Esse é o canal do esporte, onde vocês ficam sabendo de tudo. Não esquece de ativar o sininho para você ficar bem informado de toda hora que tiver um vídeo novo. Olha, nação corintiana. Eu não queria falar isso para vocês. Mas como eu sempre digo, aqui ninguém poupa ninguém. Aqui a gente fala a realidade dos fatos. Dos fatos mesmo. E nós estamos vivendo um Corinthians, nós estamos vivendo um momento de Corinthians, ou estamos vendo um Corinthians que preocupa muito para a sequência da temporada. O Campeonato Paulista prejudicou o Corinthians. Vocês acreditam nisso? Pois é, o Campeonato Paulista prejudicou o Corinthians. Mascarou aquilo que pouca gente tinha visto ou que pouca gente viu e passou a acreditar no time que a gente estava tendo no Campeonato Paulista naquele momento. O Corinthians foi campeão paulista escondendo os seus defeitos. E aí vem o Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians não consegue ganhar de ninguém. E eu falei no início do vídeo, o Dorival está pior do que o Ramon Dias. Eu vou explicar para vocês o porquê. O Fabinho Soldado tem culpa nessa história. Vou explicar para vocês porquê a partir de agora, começando pelo Paulistão. O Campeonato Paulista, o Corinthians conseguiu ser campeão em cima do Palmeiras, que é freguês do Corinthians, infelizmente a gente tem que dizer isso. Me perdoe o torcedor palmeirense. O Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras. Facilmente. Né? Só que aí tinha o Ramon Dias e Emiliano Dias. O Campeonato Paulista foi ganho, escondeu os defeitos do Corinthians em termos de quê? Defensivos, o Corinthians tinha problema sério. E eu disse para vocês, o ataque do Corinthians só funcionava quando jogava Memphis e Yuri Alberto. O Corinthians jogava no losango. E aí foi campeão paulista. Veio o Campeonato Brasileiro. O Corinthians estreia mal. O Corinthians começa o Brasileirão mal, sem conseguir desenvolver o mesmo futebol do Campeonato Paulista. E aí, qual foi a primeira atitude? Tirar Ramon Dias e Emiliano Dias, que saíram pela porta da frente, que saíram bem, e assim tem que ser. Aí, vem o Dorival Júnior, treinador da seleção brasileira, que não deu certo na seleção brasileira. A gente sabe o porquê, mais ou menos. Aí vem a sequência com o Dorival Júnior. Ele começa a inventar. Ele começa a escalar o Corinthians com o Maicon no meio da primeira linha. Depois da primeira linha, na verdade. Coloca uma linha de 4 e vem o 4-1-4-1, que não deu certo com o Antônio de Oliveira, que não deu certo com o próprio Ramon Dias, vem o Dorival e tenta, cara. Só que os outros tentaram também, mas viram que não dava certo, abriram mão. Aí vem o Dorival Júnior no seu 4-1-4-1 com o Maicon, com o Maicon sendo o primeiro homem de quebra-linhas. O Maicon quebra-linha de quê, rapaz? O Maicon é um ex-jogador de futebol. É um jogador novo, aposentado no futebol. Aí, inventa... Ele colocou Igor Coronado para ser ponta no Corinthians. Um cara que não tem velocidade. Pois é, o Dorival colocou o Igor Coronado para ser ponta no Corinthians. Colocou Breno Bidon para ser ponta no Corinthians também. Aí, o que acontece? O Corinthians começa a descer nesse 4-1-4-1 com o Yuri Alberto lá na frente. Como o Yuri Alberto estava numa fase espetacular, ele fazia o gol e mascarava o Corinthians. Ganhava de 1-0. Perdeu o Yuri Alberto também. Aí vem
nesse jogo contra o Vitória, o Dorival foi o cúmulo, o Dorival foi abaixo de zero, quando ele coloca, pelo amor de Deus, quando ele coloca, velho, o Héctor Hernandes na ponta, é para deixar o corintiano sem saber o que falar. Héctor Hernandes jogando de ponta, velho. Que velocidade esse cara tem, hein? Que velocidade, que tesão esse cara tem para jogar bola. Calma que eu vou chegar no Fabinho Soldado agora. O Memphis não corre por ninguém. Aí o Corinthians consegue uma façanha para lá de estranha, que é empatar com o Vitória em casa, com mais de 40 mil pessoas, e toma vaia merecidas. O Dorival escalou o Corinthians todas as vezes erradas. Dessa vez ele fez o certo, ele colocou o Ranieri depois da primeira linha de 4. Tá certo. A única coisa que o Dorival fez de bom até agora foi descobrir que o Félix Torres pode ser um lateral direito. Defensivo, porque ofensivo também não dá. Aí vem, Romero não tá jogando nada, Memphis não tá jogando nada, o Garro entrou agora, deu aquela melhoradinha, mas muito pouco. E aí, meu amigo, vem o Fabinho Soldado na história. Quando o Fabinho Soldado disse que o Corinthians não precisava contratar, eu disse para vocês que isso estava errado. Isso estava errado e agora está aí a prova que tinha que contratar e contratar muito. Fabinho Soldado, você também errou. E aí ficam endeusando o cara. O cara parece que ele é maior que o Corinthians. Parece que é maior que o Corinthians. Mas aqui ele não vai ser poupado. Aqui ele vai ser mostrado que ele não contratou, ele errou. Trouxe o Andileri, porque, olha, se tem uma coisa que dá saudade de Ramon Dias, é porque ele indicou Carillo, fera. Por último, o Andileri, bom lateral. Não é mais do que isso, mas foi indicação de Ramon Dias. Aí, a gente vê o Fabinho Soldado, a gente vai ficar aqui no Corinthians e tal. Olha, a janela tá chegando, Fabinho. Se mexe, cara. Se mexe o quanto antes para nós não cair para a segunda divisão. Porque senão vai cair para a segunda divisão. Vai cair. Meu amigo, ontem o Martins entrou em campo. E na primeira bola, o cara saiu atrás do Martins e chegou na frente. Tem como alguém poupar o Dorival? Poupar Fabinho Soldado numa história dessa? Tem não. Não tem. Então o seguinte é esse. Ou melhora, ou vai descer. Esquece Copa do Brasil com esse futebol. Esquece Libertadores, classificado no Brasileiro. Só se classificar um brasileiro sul-americano, outro de Copa do Brasil e for aumentando as vagas no Brasileirão. Porque entre os 10 o Corinthians vai sofrer para ficar com esse futebol. Agora tá chegando a janela. Se contratar, melhora. Nós dependemos da janela para fazer alguma coisa. Se não contratar, o Corinthians vai passar por momentos difíceis. Eu estou dizendo a realidade. Se vocês não querem acreditar, problema é de vocês. Mas a realidade é essa. E a Gaviões da Fiel, a nação corintiana tem que se acordar o quanto antes. Cobrar o quanto antes. Deixa problema político para lá. E foca no Corinthians. Porque a situação é feia. E até agora, o Dorival tem sido pior do que o Ramon Dias e muito. E muito. E nós não escondemos nada aqui não. Aqui a verdade vem, doa em quem doer. Se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Esse é o canal da verdade. Doa em quem doer.